aí, galera, um abraço a todo mundo, feliz por você estar aqui na nossa aula online, live, ao vivo, tá ok? No site do Curso Excelência. Estamos dando início agora ao Macetex para você de Porto Velho, para você de todo o Brasil, do norte do país, do nordeste, enfim, o país todo de olho aí em administração financeira orçamentária, especialmente o concurso do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. O concurso do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia está para sair o seu edital, uma vez que a banca foi confirmada, CESP e UNB. Em razão disso, o Curso Excelência promove cursos regulares e também online. E aí, para refrescar você e, acima de tudo, talvez dar um impulso oficial para quem não está estudando para essa prova, lançamos o Macetex de Administração Financeira Orçamentária. O que é o Macetex? O Macetex é o quê? Uma série de vídeos no qual nós vamos dar dicas, macetes de várias disciplinas focado para o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. E estamos aqui com a Administração Financeira Orçamentária, no qual hoje nós vamos falar sobre conceito, sobre dimensões, natureza jurídica do orçamento e, acima de tudo, fazer várias questões. Vale lembrar que você que está na sua casa, você que está do celular, você que está nos acompanhando ao vivo agora, quarta-feira, dia 10 de julho, 19 horas, horário de Brasília, aqui em Porto Velho, 18 horas, dá para você baixar as questões que nós vamos comentar hoje, ir lá se cadastrar no site, o link abaixo desse vídeo que está assistindo, baixar essas questões e, acima de tudo, assimilar esse conteúdo. Então, vamos para cima. Hoje, Macetex, tá certo? Relacionado a princípios, orçamento, natureza jurídica, dimensões e o seu conceito. Próximo dia 15, Macetex de Administração Financeira Orçamentária, relacionado a ciclo orçamentário e exercício financeiro. Então fique atento sempre, acompanhando pelas redes sociais o enunciado dos próximos Macetex e também na rede, tá certo, do professor Francisco Neto, @Prof. Francisco Neto, tá ok? Ou Instagram, Prof. Francisco Neto com 2 T's. Vamos para cima, galera. Macetex, então, Administração Financeira Orçamentária, primeiro encontro Macetex preparatório para o Tribunal de Contas. Vamos falar sobre orçamento, conceito, dimensões e, acima de tudo, natureza jurídica. Esse amigo que vos fala, para quem não me conhece, meu nome é Francisco Neto, eu sou formado em Matemática e Economia pela Federal aqui de Rondônia, sou controlador geral do Estado de Rondônia desde 2016, fui servidor do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, auditor de controle externo, fui classificado e aprovado em primeiro lugar de auditor de controle externo. Atualmente sou auditor fiscal da Receita do Estado de Rondônia e professor do curso Excelência da parte de Gestão, Direito Financeiro, Administração Financeira Orçamentária e parte relacionada a Direito Público. Então vamos para cima, compreender esse assunto e feliz por ter você aqui nos acompanhando ao vivo nessa quarta-feira, dia 10 de julho. E vamos para cima, galera, falar sobre orçamento. Então, pessoal, fique atento. Então, meu nome é Francisco Neto, professor Francisco Neto, e vamos aqui no Macetex, X de Excelência, tá ok? E vamos para cima. Pessoal, então nosso tema, nós vamos falar sobre orçamento, conceito, natureza jurídica e dimensões. E aí você que vai fazer para vários cargos, né, ou vários concursos, a gente está focando aqui para o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Então, logo, vamos fazer questões CESP e UNB, questões modernas que você pode baixar aí, já no link, para que a gente resolva junto, porque é a banca que vai organizar o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. E aí, o que nós temos de interessante, senhores? Nós temos o seguinte, é importante saber o conceito do orçamento, porque esse conceito de orçamento, senhores, ele vai o quê? Servir de fundamento para várias matérias dentro do próprio concurso. A parte do direito financeiro, a parte da administração financeira orçamentária, para quem vai fazer a auditoria da parte contábil do orçamento público em geral, para você entender aspectos relacionados à execução orçamentária, tem que saber o conceito do orçamento. E não por acaso, todos os editais, por aí, independentemente de banca, vai cobrar orçamento como a primeira linha do edital. E isso cai bastante, tem muita gente que erra, né? Então, saber, por exemplo, o orçamento, o seu conceito, tá certo? A sua natureza jurídica, seu conceito, sua natureza jurídica e, acima de tudo, dimensões. Isso daí sempre é cobrado em concurso e é o tema, tá certo, pessoal, do nosso Macetex de hoje, tá bom?
Estão ao vivo aqui no curso Excelência. Mas tá bom, professor Neto, legal, tu se apresentou, falou que é uma série de vídeos ao vivo, Macetex, no qual vai dar macete de vários temas de administração financeira orçamentária, preparatório para o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Mas que diabo é orçamento mesmo? O que eu tenho que fazer? Vou gastar essa meia hora do meu tempo estudando e, acima de tudo, aprendendo conteúdo. É isso mesmo. Olha, pessoal, o orçamento, a primeira coisa que você tem que saber é que o orçamento público no Brasil, ele tem várias dimensões, isso nós já vamos falar. Ele tem alguns conceitos que evoluíram ao longo do tempo, isso nós já vamos falar. Mas o que eu quero que vocês saibam é que a obrigatoriedade de elaborar o orçamento está prevista na Constituição Federal. Então a primeira coisa que você tem que saber é que o orçamento público, ele é uma peça de planejamento no qual tem obrigação de cada ente público fazer pelo fato de estar previsto na Constituição Federal. Então na Constituição Federal, torna o orçamento obrigatório para todo ente. Agora, além do orçamento, existem outros instrumentos de planejamento, que no momento oportuno nós vamos falar. O plano plurianual e a lei de diretriz orçamentária, que há uma integração entre eles. Então, a primeira coisa que você tem que saber é que o orçamento público é um instrumento de planejamento previsto na Constituição, mas não é o único, existem outros e é obrigatório, certo, pessoal? Então, o orçamento é um instrumento de planejamento, ele é obrigatório por estar previsto na Constituição e ele soma a outros instrumentos de planejamento, como o PPA e a LDO, tá ok? Mas é importante conceituar aqui que o orçamento de qualquer sorte, independentemente das dimensões, ele é uma lei. E por ser uma lei de cada ente, é uma lei que vai falar sobre apenas matéria restrita. Essa lei nós vamos apelidar de LOA no decorrer da nossa aula de hoje. Então, é a Lei Orçamentária Anual. Então, para efeito de prova, orçamento público é uma lei, vamos chamar de LOA, tá certo? E ela tem vigência anual. Mas o que essa lei fala, professor Neto? Basicamente de duas coisas. É uma peça de planejamento que fala de receitas, ou seja, a entrada de recursos aos cofres públicos, e ela fala de despesas, são saídas de recursos para atender às demandas da sociedade. Então, a lei orçamentária é uma lei no qual ela fala sobre receitas e despesas, mas ela fala o quê? Ela faz a previsão de quanto espera que vai se arrecadar e ela vai fazer a fixação de uma programação de gastos, sempre para o exercício seguinte. Então, olha o tanto de informação que nós temos acerca do orçamento, certo, pessoal? O orçamento é uma lei que fala sobre receitas previstas e despesas fixadas. Ela sempre é elaborada no ano para vigorar no ano seguinte. Então, o que eu estou dizendo, por exemplo, é que vamos supor que no ano que vem, vamos supor não, certamente no ano que vem precisa de orçamento. E a lei orçamentária do ano que vem, de 2020, ela é feita agora em 2019. Então veja que a lei orçamentária, ela é feita no ano para vigorar no ano seguinte. Como esse ano seguinte não aconteceu, eu estou apenas prevendo as receitas. E como essas despesas ainda não foram gastas, eu estou fixando ou autorizando aonde eu quero gastar. Então aprendam que a lei orçamentária, ela é feita no ano para vigorar no ano seguinte. Isso é importante para efeito de prova, certo? E ela vai vigorar no ano seguinte, de janeiro a dezembro, certo? Ela vigora no ano de janeiro a dezembro, no ano seguinte, tá ok? Então, veja que durante todo esse período é executado de 1º de janeiro a 31 de dezembro, ou seja, a vigência dela é de um ano, a sua vigência é anual. Raríssimas exceções que nós vamos ver depois mais à frente, certo, pessoal? Como a possibilidade de créditos adicionais serem prorrogados, desde que abertas certas condições. E aí nós vamos explicar. Então veja, senhores, que até agora o que nós vimos? Que o orçamento público no Brasil ele é obrigatório, porque está na Constituição, e não é o único instrumento de planejamento, existem outros, no momento oportuno nós vamos falar, e de que ele é uma lei, o orçamento é uma lei de vigência anual que prevê receita e fala sobre despesa, certo? E ela é feita no ano para vigorar no ano seguinte. Então, dessa definição, olha o que nós temos, pessoal, quanto à sua natureza jurídica. Sintetizando tudo isso, nós temos o quê? Que o orçamento público no Brasil, ele é uma lei, certo? Só que ele é uma lei formal. É uma lei formal. Por que é uma lei formal?
porque passa pela sanção, apreciação e veto. É uma lei formal, tá? Mas cuidado, materialmente, deixa eu apagar aqui com a mão mesmo, materialmente não é lei, porque ele não muda as demais leis existentes, tá ok? Não muda as demais leis existentes e ele, na grande parte, não é impositivo, ele é autorizativo. Então, quanto ao seu aspecto jurídico, é uma lei formal. Agora, além de ser uma lei formal, certo? É interessante observar que ele é uma lei especial. Por que uma lei especial? Porque tem prazo certo, ó. É feita no ano para passar no ano seguinte a sua validade. Outra coisa interessante é que, além de ser formal, é uma lei especial, é uma lei também relacionada a um aspecto que você não pode esquecer. É uma lei comum, é uma lei ordinária. Então veja que o orçamento público é uma lei na forma, porque a matéria ela não é de lei, certo, pessoal? Porque materialmente não é lei. O STF já assentou isso. É uma lei formal e material? Não, é apenas formal. Mas materialmente não é lei. É uma lei especial, porque tem procedimento próprio de aprovação no ano para valer no ano seguinte. É uma lei ordinária, não precisa de quórum especial. O que é uma lei ordinária? Vamos colocar aqui de grosso modo, é uma lei comum, sem quórum especial para aprovação. E também é uma lei, claro, temporária, porque a sua vigência é anual. Então veja, senhores, que o orçamento público no Brasil, ele é o quê? É uma lei, certo? Na forma, sanção, iniciativa, proposição de emendas, tá certo? É uma lei especial porque tem rito especial, vou até colocar, é especial em razão do seu rito, do seu procedimento, tá ok? E é uma lei ordinária, lei comum, e é uma lei temporária, porque ela tem vigência anual. É o que a gente extraiu daqui. Então, pessoal, juridicamente, vamos organizar. O orçamento público no Brasil é uma lei na sua forma, mas materialmente não é lei. É uma lei com trâmite especial, é aprovada em um ano para valer no ano seguinte. É uma lei temporária, porque tem vigência anual. E é uma lei, tá certo, comum, ordinária, porque não precisa de quórum especial de elaboração, é uma lei comum. Entendido, pessoal? Então, essa dimensão que nós temos do orçamento é uma dimensão importante. A gente pode conceituar que essa dimensão é uma dimensão jurídica do orçamento. O que é o orçamento juridicamente? É isso. Muito cobrado em prova, senhores, isso daqui. Ou seja, não tem como começar a falar de orçamento sem saber o que é um orçamento. É uma lei temporária, é uma lei comum e é uma lei com procedimento diferenciado. E o tempo de vigência desse aspecto temporário é anual. É isso que é o orçamento. E, principalmente, é uma lei que fala sobre receita e despesa. Esse é o aspecto do orçamento. Se cair na sua prova, o que é uma dimensão jurídica do orçamento? É colocar de que o orçamento é uma lei. Só que com essas qualidades aqui. Entendido, pessoal? Então, juridicamente, se apertar o orçamento, ele é uma lei. Mas é uma lei formal, tá bom, pessoal? É uma lei formal. Materialmente, não é a lei porque não altera as demais leis de direito tributário ou financeiro, certo? Mas na sua forma é uma lei. Tá? Com as suas especificidades. Ela é especial, seu procedimento, ela é temporária e, acima de tudo, ela é uma lei comum. Então, juridicamente, é uma lei. Só que pode cair na sua prova de que o orçamento, ela tem também outras perspectivas. Tem outras perspectivas, professor Neto? Por que não? O orçamento, ele pode ter uma perspectiva política. Então, pode ter uma vertente política. Como assim, professor Neto, política? Ora, senhores, vamos raciocinar. Se o orçamento é uma lei, qual é a razão de ser, de proceder isso na forma de lei? É porque o orçamento, ele é elaborado pelos poderes, pelas assembleias, pelo Poder Legislativo, Judiciário, Ministério Público Federal, Estadual, o Executivo, e o Executivo encaminha essa proposta. Só ele encaminha o Poder Legislativo. E o Poder Legislativo vai apreciar. Mas a razão de ser de uma lei é porque, ao passar pelo Poder Legislativo, os representantes do povo, eles vão poder proceder
o controle do orçamento. Lembrando que o controle externo, a titularidade é do Poder Legislativo auxiliado pelo Tribunal de Contas. Então, veja, o fato de ter uma dimensão política é porque ele passa pelo controle, certo? E esse controle, ele pode ser externo. Por que externo? Ele é feito pelo Poder Legislativo, auxiliado pelo Tribunal de Contas. E esse controle também, ele pode ser feito social. Social pode fazer controle? Pode. Nós vamos ver que alguns orçamentos, eles são feitos, inclusive, na forma de audiências públicas. Então, veja, senhores, que o orçamento tem uma dimensão política, sim, certo, pessoal? Porque ele é um instrumento de controle da sociedade e dos demais órgãos instituídos, certo? Agora é importante observar que o orçamento também, ele tem uma dimensão econômica. Vala-me Deus, professor Neto. Por que ele é uma dimensão econômica? Olha, porque o orçamento, ele serve para distribuir receitas e despesas, certamente. Mas é interessante observar o porquê ele faz isso. Ora, é porque o Estado, ele vai exercer algumas funções econômicas, que é importante. Essas funções, elas podem ser alocativas, pode ser distributiva ou pode ser estabilizadora. Professor Neto, eu já vi isso em algum canto, mas me explique melhor. Olha, o Estado tem funções econômicas. O que é alocativa? Ora, é ele alocar recursos em bens e serviços para atender a sociedade. Alocar recursos em bens e serviços para a sociedade. Ou seja, comprar carro, produzir serviços públicos para atender a sociedade e também fomentar a iniciativa privada. Quando o governo disponibiliza recursos para este ou aquele, ainda que público, ainda que privado, ele está exercendo a sua função alocativa. Agora, o que é a função distributiva? Olha, a função distributiva, ela passa melhor por distribuição de renda. Foca na desigualdade social, ou seja, é quando ele trabalha com impostos, transferências como Bolsa Família e subsídios como Minha Casa Minha Vida. Então o governo não só compra bens e serviços para atender a sociedade, veículos, maquinários, equipamentos, carteira escolar, acima de tudo construção de prédios, ele está alocando, mas também ele faz políticas de distribuição de rendas, como por exemplo o subsídio, né, Minha Casa Minha Vida, o FIES, o ProUni, né? Como as transferências, o Bolsa Família, Bolsa Pesca e também os tributos, quando ele tributa os mais ricos para distribuir para os mais pobres, ele está apenas distribuindo renda. E a função estabilizadora é quando ele visa controlar através de políticas, tá certo? Indicadores como desemprego e, acima de tudo, inflação. Então, o que eu quero que vocês saibam, senhores, presta atenção. O orçamento tem uma dimensão política? Tem, porque serve de controle para a sociedade e também para o Poder Legislativo no controle externo. Tem uma dimensão econômica? Tem, porque ele é usado para alocar recursos, maquinário, equipamento, remédios, tá certo, e produção de bens e serviços. É usado para fazer justiça social distribuindo renda, ou dando por transferência, ou incentivando por subsídio, ou tirando de uns para colocar para os outros para manter a equidade, como a distributiva, ou estabilizadora para manter níveis de desemprego e inflação através de políticas econômicas. O orçamento fala sobre tudo isso. Agora é interessante observar que o orçamento, essa talvez seja a sua forma mais conhecida, tem uma dimensão financeira, pelo fato de ele tratar sobre o quê? Sobre entradas e saídas de recursos. E o que seriam essas entradas e saídas? Ora, pessoal, seria o quê? As suas receitas e as suas despesas, que são entradas e saídas de recursos, tá ok, pessoal? Seriam as suas receitas e despesas, seriam suas entradas e saídas de recursos. Isso é importante, tá bom, pessoal? Essa é uma dimensão financeira. Então veja, gente, que o orçamento tem várias dimensões. Essas dimensões podem cair na prova. Professor Neto, tu tá dando um monte de definição de orçamento, tu é doido? Eu não tô falando isso, não. Eu tô falando de dimensões. Dimensões é forma de enxergar diferente a mesma coisa. Então veja que orçamento é receita e despesa, prevista e fixada no ano para valer no ano seguinte na forma de lei. É uma lei com prazo certo, temporária, é uma lei comum, ordinária, é uma lei, na essência, que passa como as demais leis formais, mas não altera outras leis, não é materialmente lei. Essa concepção é uma concepção jurídica.
Olhando isso sobre o prisma de que vai ser controlado pela sociedade e pelo poder legislativo mediante controle externo, é uma dimensão política. Olhando isso de que o governo pode distribuir renda, função distributiva, alocar recursos alocativas e, acima de tudo, controlar desemprego e inflação, é uma perspectiva econômica. Agora eu posso olhar isso sobre uma perspectiva de mera entrada e saída, certo? Mera entrada e saída, que é uma perspectiva financeira. E, claro, é uma perspectiva também de planejamento. Tá certo? Planejamento e ações. Planejamento, ações, gestão. Quando, por exemplo, eu uso isso para atingir certos objetivos e, acima de tudo, atender certas metas. Isso é importante, tá ok, pessoal? Isso é importante. Então, veja que você viu até agora, passa rápido, né, galera? Você da sua casa, do seu celular, na parada de ônibus, você no intervalo, por exemplo, aguardando para vir aqui para o curso Excelência, mais tarde vai ter aula aqui no curso Excelência, né? Então, você que está terminando o expediente, você que está em qualquer lugar acompanhando, você já viu duas coisas do nosso Macetex de hoje, que é o quê? A natureza jurídica, acima de tudo, as dimensões do orçamento. Então não esqueça, galera, orçamento é um instrumento de planejamento obrigatório, está na Constituição, cada ente faz o seu, tá? O orçamento é um instrumento de planejamento que não é único, existem outros, PPA, Plano Plurianual, Lei de Diretriz Orçamentária, depois a gente fala sobre eles. E o orçamento, ele fala de receitas e despesas previstas e fixadas para um ano para valer no ano seguinte na forma de lei. Então o orçamento, juridicamente, é uma lei formal, mas materialmente não é. É uma lei especial, porque tem prazo certo para aprovação no ano antes para valer no ano seguinte. É uma lei temporária que tem vigência anual, coincide com o calendário civil, de janeiro a dezembro, tá certo? E é uma lei muito importante também, no sentido de que pode ter vários olhares críticos, várias dimensões. Esse, quando falo que é uma lei, é jurídico. Quando eu falo que é instrumento de controle, é político. Quando eu falo que serve para alocar recursos, distribuir renda e, acima de tudo, servir de estabilidade, especialmente na política fiscal, é uma perspectiva econômica. Agora, quando eu falo de disciplina, entradas e saídas, é uma perspectiva financeira. E, claro, quando a partir do orçamento eu defino objetivos e metas, eu estou falando sobre uma ótica de planejamento e gestão. Então, isso é importante para efeito de prova e eu não quero que vocês vacilem. Lembrando, pessoal, que o orçamento, nós vamos ver depois, outros Macetex, que cada poder faz o seu, mas quem encaminha esse orçamento para apreciação é o chefe do poder executivo. Quando eu falo chefe do poder executivo, eu estou falando presidente, governador, prefeito, certo, pessoal? Ele que encaminha para o poder legislativo fazer essas etapas. Próximo Macetex nós vamos ver como é esse ciclo de encaminhamento, de volta, de retorno. Agora eu vou pegar aqui, pessoal, que já dá para desenrolar algumas questões. Você cadastrou, você baixou seu e-mail, pode fazer algumas questões aí no nosso Macetex, tá certo, pessoal? Macetex, então, Administração Financeira Orçamentária, quarta-feira, dia 10 de julho, ao vivo aqui em Porto Velho. Você que está acompanhando, baixou aí as questões, tá? Então esse materialzinho tem 3 páginas aí que você baixa, tem uma breve apresentação do professor que vos fala, e aí já vamos fazer algumas questões. Então a primeira, olha só, CESP, que é a banca que vai organizar o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, você que está na sua mão ou aberto no seu computador aí, foi de Campo Grande, Procuradoria do município de Campo Grande para Procurador Municipal, foi em 2019, esse ano esse concurso. Aí ele pergunta, estilo certo ou errado, né? A respeito do plano plurianual, a lei de diretriz orçamentária, a lei orçamentária anual, julgue o item a seguir. Aí vem a pergunta. A iniciativa para os 3 planejamentos, PPA, LDO e LOA, é concorrente. Tanto o Poder Executivo como o Poder Legislativo pode atuar na propositura dessa lei? Não. Nós vamos ver que cada poder faz sua proposta, mas nós já antecipamos que é o Executivo que manda para o Poder Legislativo. É uma lei de iniciativa que compete ao Poder Executivo encaminhar ao Poder Legislativo. E aqui está dizendo que essa propositura é entre Poder Legislativo e Executivo. Não, só quem encaminha é o Poder Executivo. Está errado. Essa é muito fácil, tá ok, pessoal? Outra questão interessante que eu trago aqui à baila, para a gente poder compreender, é o seguinte, olha só,
é a questão 4, que caiu esse ano para a Controladoria Geral, tá certo? Controladoria Geral do Estado do Ceará, né, CGE Ceará. Manda um abraço para o antigo controlador Jucar, né, que era membro, colega também do Conselho Nacional de Controle Interno, e lá tem excelentes técnicos. Manda um abraço ao Marconi, tá certo? E o Marcelo Monteiro, que são auditores da casa, que eu conheço e faz parte comigo no grupo de trabalho do Banco Mundial de Modernização de Normas de Controle e Auditoria Interna pelo país. Então, abraço a vocês. Estivemos no seminário agora no Rio de Janeiro, né, palestrando. Os colegas palestraram, palestrei em São Paulo e vamos que vamos. Mas aí lá teve concurso, olha só. No seguinte sentido, no que diz respeito a políticas econômicas governamentais, julgue o item a seguir. 1. Para o exercício da função alocativa, o governo deve se preocupar exclusivamente da produção de bens e serviços públicos. 2. O governo utiliza transferências, impostos e subsídios como instrumento para o exercício da função alocativa. E 3. A função estabilizadora protege a economia de flutuações bruscas nos níveis de emprego e inflação, valendo-se de políticas fiscais e monetárias. Então você está aí com sua questão número 4, se você errar essa, não merece ser meu amigo, pelo amor de Deus. Veja que aqui, embora ele falou em orçamento, ele está olhando uma dimensão o quê? Alocativa, distributiva e estabilizadora. Uma dimensão econômica, cidadão. Ele está falando sobre uma dimensão econômica, no sentido de que o orçamento ele serve para alocar, distribuir e também estabilizar. Mas alocar o quê? Bens e serviços públicos e privados, certo? Por isso que a 1 está errada. A função alocativa preocupa-se exclusivamente com a produção de bens e serviços públicos, errado. Também com a iniciativa privada. A 2, transferências, impostos e subsídios é a função alocativa? Não. Para que tem impostos? Tá certo? Por questão de solidariedade. Pegar aqueles que têm de vista a equidade, e pagar aqueles que não têm. E para que existem as transferências? Para justamente subsidiar isso com também os demais subsídios formais. Essa é a função distributiva, não é alocativa, tá bom, pessoal? Beleza? Tá falsa. E a 3, a função estabilizadora, ela protege a economia de flutuações bruscas de emprego e inflação. Olha aqui, ó, desemprego e inflação, estabilizadora. Não erre não, tá certo, pessoal? Essa é verdade e aí você não pode errar. Por favor, gente, tá proibido de errar isso daí. Então dá para desenrolar uma questão dessa. Outra questão importante, olha só, é a questão relacionada ao seguinte, a questão 10. A 10 de 2018, o CESP-UMB, tá certo? Ele cobrou para técnico ministerial o seguinte sentido, olha só. O orçamento do Ministério Público do Estado do Piauí, o orçamento, importante instrumento de planejamento de qualquer atividade pública ou privada, representa fluxos previstos de ingressos financeiros e aplicação de recursos em determinado período de tempo. Olha o que ele está dizendo. O orçamento é um instrumento de planejamento, foi falado? Sim. Ele prevê a entrada de recursos e saídas? Sim. Por um período de tempo? Sim. Pelo amor de Deus, não pode errar não. Uma dessa está correta. E a questão foi até boazinha. Falou que o orçamento é planejamento de entradas e saídas por determinado período de tempo. É sim. E se quisesse a questão apelar, o que é apelar? É ir com força, deixar mais difícil. É aqui no norte que fala. O cara apelou, tá certo? Quando ele vai além das dificuldades normais. Quando ele cobra ou que algo para fazer você errar. Se ele quisesse apelar, ele colocaria em que perspectiva? Ora, entradas e saídas de recursos é uma perspectiva política? Não. É uma perspectiva jurídica? Não. É uma perspectiva de planejamento? Não, que aqui é objetivos e metas. É econômica? Não. É função que é alocativa, distributiva e estabilizadora. É financeira. Ele nem cobrou aqui, tá certo? Mas se quisesse, poderia. Então, essa daqui, galera, ela já foi feita. Então, galera, você que está com a folhinha aí nos acompanhando, então foi feito o quê? Questão número 1, foi feita a questão número 4 do nosso desafio hoje, foi feita a questão número, deixa eu ver, foi para não perder, e a questão número 10. Tá ok, pessoal? Então é isso daí. Deixa eu beber água aqui. Cada professor aqui, pessoal, de falar ao vivo é legal que assim não corta, né? Então o cara pode falar. Eu sou o Francisco Neto, me apresentei, tenho um currículo aí e tal.
Aí aqui no curso tem o professor Francisco Matias. Quem é o Francisco Matias? É uma figura peculiar aqui no norte, na Amazônia. Primeiramente, é um mistério à sua própria idade. O professor Francisco Matias, beber água, a garganta tá seca, né? Ninguém sabe ao certo a sua idade. Ele tem 90, 80 anos, alguns falam, tá certo, que ele tá beirando os 100, mas a verdade é que ele é um professor ativo demais e é um baluarte em História e Geografia de Rondônia. É um grande professor por dois motivos: por ser um historiador muito assíduo e, acima de tudo, preparado, e também o motivo de que muitos fatos que ele narra da história de Rondônia ele vivenciou. Então, Estrada de Ferro, Madeira, Mamoré, a colonização do Estado, ciclo do ouro, Casterita, da borracha e, acima de tudo, integração com o cenário nacional, foi ele que vivenciou. Então, ele pode narrar os fatos dizendo assim: olha, quando o Rondon chegou aqui, eu estava lá debaixo do pé de manga. Mas o que eu quero dizer sobre o professor Matias, e por que eu lembrei dele, é porque ele também é muito conhecido por ser sedutor, namorador. Ele realmente é o Boto da Amazônia. E mais, vocês conhecem a lenda do Boto da Amazônia, aquele cara bonitão que saía da água e engravidava as mulheres, né? Ele é mais que o Boto, ele é o cara que engravidou o Boto, entendeu? Então, o que acontece? Eu ia bebendo água na garrafa dele. O meu é Francisco Neto. Cada professor tem uma garrafa aqui no curso Excelência. Olha aí, top, né? Aí o meu é Francisco Neto. E eu vi Francisco e peguei. E tava assim, Francisco Matias, e eu ia colocar, meu amigo, e eu não tenho coragem de beber água daquele homem não, certo? Se eu beber água daquele homem, Deus me livre. 9 meses eu tô de licença aqui do curso Excelência, daqui a 9 meses. Então, é terrível mesmo aquele homem, certo? Mas vamos parar de frescar, pessoal, porque o Tribunal de Contas, eu vou apagar aqui, tá? Eu vou apagar aqui, beleza? Vinícius, depois essa aula fica disponível, fica, Vinícius? Fica disponível, tá ok? Vinícius aí, o contra-regra. Então, depois eu conto história sobre o Vinícius também. Gente boa demais. Ele é gente boa. Então, pessoal, ao vivo aqui no Curso Excelência, quarta-feira, dia 10 de julho, estamos falando sobre conceito de orçamento e sua natureza jurídica, né? E suas dimensões. Vimos que ele é uma lei formal, mas materialmente não é uma lei, temporária, especial, e é uma lei que, acima de tudo, tem várias dimensões e perspectivas: econômica, política, né? Tem uma perspectiva financeira e, acima de tudo, tem uma perspectiva de gestão e planejamento. Pois bem, senhores, agora o que nós vamos ver? Deixa eu apagar a direita aqui. Tu é doido? Quando é gravado, fica bem bonitinho, né? Mas aqui não, é ao vivo, então tem que deixar o quadro só o filé para vocês. E aí, galera, o que acontece? Agora eu vou falar sobre conceitos de orçamento. Professor Neto não já falou sobre conceitos? Já falei sobre conceitos, mas o que eu quero que você saiba, que eu falei sobre conceito, é um instrumento que prevê receita e fixa despesa. E eu falei sobre formas diferentes de olhar para ele. Mas é interessante observar que eu posso ter vários tipos de orçamento. Então, eu posso ter conceitos. Eu já vi banca chamar conceitos e eu já vi banca chamar de tipos, tá? Se cair na sua prova esses nomes aqui, vá para cima, entendido? Já aquele aspecto de política, econômico, social, planejamento e jurídico são dimensões. Mas como assim, professor Neto? Eu já tive vários tipos de orçamento cobrado em prova, e você tem que saber. Eu posso ter uma perspectiva de um orçamento sobre o viés tradicional, certo? Isso é bastante cobrado em concurso, tá? Sobre o viés tradicional. Eu posso ter a perspectiva do orçamento focada no aspecto do desempenho. Eu posso ter uma perspectiva do orçamento além do desempenho. Eu posso ter uma perspectiva do orçamento focado pelo lado de programa. Isso é bastante cobrado em prova, tá? Então, perspectiva de orçamento tradicional, desempenho, programa, tá ok? Claro que tem outros também que nós vamos comentar, mas essas perspectivas de orçamento, elas são bastante, tá? O que seria o orçamento tradicional? Olha, independentemente da forma que eu olhar, considere o orçamento sempre um instrumento que fale de receitas e despesas. É isso mesmo. Só que ele pode ser do tipo tradicional. O que é o tipo tradicional? É o tipo que surgiu na Inglaterra e já foi adotado no Brasil. É um tipo de que o orçamento ele se presta apenas para o quê? Para a lei orçamentária anual, a nossa LOA. É um instrumento que fala sobre receitas
e despesas. Professor Neto, isso eu já sabia, professor Neto, não invente não. Já foi falado, receita e despesa. Só que para por aí. Ou seja, ele se preocupa apenas sobre uma perspectiva de alocar recursos. E pronto. Ele, na verdade, serve para ser um referendo do povo para que o poder executivo e os demais poderes gastem. Ele é apenas uma peça que serve de controle, tá ok? Controle político e jurídico. Como assim, professor Neto? Ou seja, ele serve apenas para ser uma peça de saber se os poderes vão gastar aquilo que está escrito e na quantidade que está escrito. Ou seja, o aspecto financeiro e econômico é secundário. Então, a perspectiva tradicional de orçamento é servir como instrumento de controle político e jurídico. Não esqueçam, perspectiva tradicional é apenas prever receita e fixa despesa, com propósito de controle jurídico e político. Não se preocupa com o que gastar e muito menos com a finalidade do que gastar e muito menos com a qualidade do que se gastar. É uma peça que vai saber se foi previsto, por exemplo, ou foi fixado gastar 200, se não gastou 250. É para ver se foi fixado 1 milhão, tá certo? E saber se não gastou 1,050 milhões. Ou seja, serve apenas de controle político e jurídico. Não tem nada de planejamento e nada de desempenho, certo, pessoal? Então aqui, veja que aqui é sem planejamento e sem desempenho. Ou seja, não tem nenhum indicador de desempenho e muito menos de planejamento. Essa é uma perspectiva tradicional, certo? Só que o orçamento, ele evoluiu para um tipo do desempenho. Qual é o tipo do desempenho? O desempenho, ele fala sobre a lei orçamentária, como nós vimos. É um instrumento que fala sobre receita, sempre, né, prever receita. Fale sobre despesa, só que aqui já tem o quê? Uma meta, já tem um objetivo a mais. Olha, aqui já tem um objetivo, já tem uma meta. Ou seja, o que muda o orçamento desempenho para o tradicional? É que aqui não é apenas de controle político e jurídico, já entra aqui a existência, tá certo, de ser uma peça, já ser uma peça no qual eu vou ter o quê? Desempenho. Eu já vou ter, certo, que a finalidade do gasto. Então aqui eu já me preocupo não com o valor, mas também o porquê gastar certas coisas. Entendido, pessoal? Então vamos imaginar o seguinte, o orçamento tradicional seria o quê? Peça de controle. Por exemplo, fixei 10 milhões de reais para comprar 1.000 carteiras escolares, exemplo, não sei nem quanto dá 1 por 1, é um exemplo. Então eu coloquei 1 milhão de reais para comprar 1.000 carteiras escolares, tá? Então pronto, acabou-se. Ou seja, eu coloquei uma despesa para comprar algo, 1 milhão de reais, 1.000 carteiras. Não quero saber o desempenho, nem a meta, o porquê disso, entendido, pessoal? Eu não quero saber, porque ele é um meio, é um fim em si mesmo, certo? Ou seja, ele está focado mais no meio, de ser uma peça de controle do que dos resultados. Comprar 1.000 carteiras, então vou controlar para ver se a Secretaria de Educação comprou 1.000 carteiras. Já aqui é diferente. Aqui vai ser uma peça de receita e despesa. Ele vai olhar assim, vou comprar 1.000 carteiras escolares para atender 1.000 crianças de 2 bairros diferentes. Veja que já tem um objetivo, já tem uma meta, atender as crianças em 2 bairros diferentes. Entenderam a comparação? Aqui é comprar 1.000 carteiras. Por que não? O que importa é comprar 1.000 carteiras. Aqui é comprar 1.000 carteiras. Por quê? Para atender 1.000 crianças de 2 bairros diferentes. Entendido? Já o orçamento do programa é uma evolução ainda maior. A lei orçamentária anual é uma peça de planejamento, continua falando sobre receita e despesa, continua falando sobre receita e despesa, só que aqui é diferente. Além de ser uma peça de desempenho, aqui ele faz uma integração entre planejamento e orçamento.
Aqui, embora tenha até um objetivo, uma meta, não é planejamento. Aqui eu tenho desempenho, mas é sem planejamento. Ou seja, aqui eu vou ter o desempenho, mas sem um planejamento para atingir. Aqui já é diferente. Aqui eu faço a integração entre planejamento e orçamento. Aqui eu já traduzo em programa. Aqui eu já traduzo em atividades, certo? Então aqui, veja que o orçamento, o programa, fala de receitas e despesas, tem desempenho, mas acima de tudo tem integração entre planejamento e orçamento. Veja que é um efeito cascata, certo? De maneira que aqui eu ainda tenho controle de custos. Então como é que seria isso? Enquanto que aqui uma peça de controle político se preocupa no valor do gasto, sem desempenho e sem planejamento, aqui é o quê? É uma peça de controle político, mas tem desempenho, uma meta a atingir, mas não tem integração com planejamento. Controle tem desempenho e tem integração entre planejamento e orçamento em programas, atividades e controle de custos. Quer ver? Vamos pegar esse exemplo? Aqui era comprar 1000 carteiras escolares, certo? Pronto, acabou. O orçamento tradicional é isso, é comprar, pronto. Aqui é comprar 1000 carteiras escolares para atender 1000 crianças de 2 bairros, lembram? Mas não tem nenhuma integração com o planejamento. Aqui sim era comprar o quê? 1000 carteiras escolares para atender 1000 crianças em 2 bairros e aumentar 1,5 ponto percentual no índice do IDEB. Veja que eu já tenho um programa de aumento de eficácia de educação, por exemplo, que é aumentar o IDEB. Entender a importância do orçamento do programa? Compro 1000 carteiras por comprar. Compro 1000 carteiras para 1000 crianças de 2 bairros, é um objetivo. Agora compro 1000 carteiras para 1000 crianças de 2 bairros e aumentar o indicador do IDEB pelo programa Eficiência na Educação. Entenderam, pessoal? Então, veja que o orçamento programa é diferente do desempenho, que é diferente do tradicional. Lembre das palavras-chave, certo, pessoal? Controle político, tá certo? Controle político e jurídico. Aqui, lembre o quê? Que é o instrumento de desempenho, mas sem planejamento, sem integração. E aqui o programa é o quê? Já há integração entre planejamento e orçamento por meio de programas governamentais. Isso é importante para efeito de prova, certo, pessoal? Existem outros conceitos também cobrados, como, por exemplo, o orçamento base zero, que eu vou colocar aqui, OBZ, orçamento base zero. Deixa eu apagar aqui, certo? Beleza? Orçamento base zero, que é um conceito também. Eu vou até colocar uma linha tracejada, porque esses daqui são usualmente cobrados em concurso. Esse, eventualmente, a gente pode dizer, professor Neto, o orçamento base zero. O orçamento base zero é aquele que cada elaboração, em cada ciclo de fazer orçamento, eu vou fazer, por exemplo, a receita, normal. Eu faço a previsão de receita, eu faço a previsão de despesa, fixação de despesa, prever receita, fixação de despesa, só que aqui eu faço uma análise crítica da necessidade. Como assim, professor Neto? Todo ano eu vou fazer o quê? Uma análise para ver se é isso mesmo que eu preciso. Se aquilo que no ano anterior eu vou precisar reforçar nesse ano se não tiver um desempenho crítico. Seria como o quê? Destruir tudo que foi feito para pensar em fazer algo da melhor forma, ainda que diferente. Veja que aqui não existe direito adquirido de despesas. Ou seja, as despesas que existiam antes não quer dizer que vão existir no futuro. Eu posso fazer tudo de novo do zero. Essa é uma perspectiva que surgiu na Geórgia em 1969, tá certo? Por curiosidade. Nasceu na Escola Americana de Planejamento Orçamentário, de que cada ano eu tenho que fazer uma análise do zero para ver se realmente eu preciso dessas receitas e das despesas que eu usei no ano anterior. Fazendo uma análise crítica, eu posso refazer tudo diferente. Ou seja, direito adquirido de despesas não existe, certo, pessoal? Direito adquirido de despesa. Eu vou te contar um exemplo. Quando eu estava auditando no Tribunal de Contas, tinha um programa que se chamava, salvo engano, programa Polícia Cidadã. O que acontece? Na execução desse programa Polícia Cidadã,
um ano foi executado 8% desse programa. Quer dizer, tinha outras prioridades, mas estava no orçamento. No ano seguinte, foi executado 11% desse programa. No ano seguinte, voltou a 7%. Eu lembro disso. Então, veja que um programa governamental teve uma execução baixíssima, pífia, por 3 anos seguintes. Na verdade, essa perspectiva é uma cultura do Brasil, de que eu pego um Ctrl+C e Ctrl+V de alguns programas e jogo no seguinte, no pressuposto que eu vou precisar. O orçamento base zero vem acabar justamente com isso, no sentido de que eu vou fazer uma análise crítica da necessidade e começar do novo para saber se existe ou não a sua importância e a sua adequação. Ou seja, não existe direito adquirido posterior. Se foi gastado algo para trás, não quer dizer que seja obrigado para frente. Esse é o orçamento base zero, certo? Isso é muito importante, porque isso daí, se adquirisse essa cultura mais frequente, nós não tínhamos o quê? Os viés que tem hoje no orçamento, entendeu? Esse foi só um exemplo. Eu te dou outros, por exemplo. Vamos imaginar que o Poder Judiciário de um Estado, tá certo? Ou da União, chegue para o Poder Executivo e fale, olha, eu preciso construir uma nova sede. Quanto vai precisar? Vai precisar de 70 milhões de reais. Então, vamos aportar 70 milhões a mais no seu planejamento. Tá lá, construção de uma nova sede. Esse negócio de Ctrl+C, Ctrl+V, vai chegar uma hora que vai acabar o prédio e o cara que vai fazer o orçamento vai pegar aquele orçamento, construir prédio, mas não precisa mais desse prédio, entenderam, pessoal? O orçamento base zero, ele sempre anualmente vai fazer uma análise crítica da necessidade. E acredite, acontece isso no Brasil, viu? Do cara fazer o Ctrl+C, Ctrl+V. E às vezes só atualiza o valor da inflação ou do crescimento econômico. E esse orçamento tem nome, esse orçamento. Esse orçamento se chama orçamento incremental. Olha aí, galera, para você de prova, ó. Qual é o orçamento incremental? É aquele que apenas tem palavrinha-chave sim para orçamento incremental. É aquele que fala sobre receitas e despesas, mas a cada ano vai fazer o quê? Uma atualização dos anos anteriores. Ou seja, uma correção dos anos anteriores, entendido? Esse orçamento incremental. Então, eu acho que eu tenho dois opostos. Um, de sempre fazer análise crítica, não existe direito adquirido em despesa, para ver se eu posso fazer um novo no ano seguinte. E o outro que é só atualizar o passado, que é o incremental. É o oposto, né? É o oposto. Então, olha só esses tipos de orçamento. Tradicional, não esqueçam da palavra-chave, controle político e jurídico. Desempenho já diz o para que gastar e o porquê gastar, certo? Mas sem integrar com planejamento e sem fazer programa. Já o programa diz o porquê e o para quê, lembra o exemplo das cadeiras, integrando a um programa, como por exemplo, aumento do IDEB, lembra? Já o orçamento base zero não gera direito adquirido e faz uma análise crítica. E também o orçamento incremental, que é apenas a atualização do anterior. Na verdade, é pegar um orçamento e atualizar o anterior. Felizmente, às vezes acontece isso. E o orçamento, para a gente fechar, cara, passa rápido demais essas aulas ao vivo, né não, Vinícius? Não deu nem tempo do Vinícius comer uma saltenha, né? O Vinícius está rindo aqui. Uma saltenha. Saltenha é um salgado do norte, massa demais. É tipo uma empanada para os hispânicos, né? Se assim a gente pode falar, os países andinos ou até latinos que não sejam o Brasil. E é interessante observar que a saltenha é um salgado no qual coloca batata, frango. Tu é doido de ser massa demais, com Coca-Cola, isso daí no colégio era o maior sucesso. Isso é muito sucesso aqui no norte. E aí o que acontece? E o Vinícius come 4 saltenhas, né? 4 saltenhas. E ele é magro, eu não sei como ele consegue, né? 4 saltenhas. E ele é vegetariano, ele come saltenhas, né? Por exemplo, hortaliças, tá? Um negócio bacana. Talvez seja por isso que ele seja magro. Então, pronto, lembra do professor Matias? O oposto é o Vinícius, né? Jovem, tá ok? Educado, sem ser pra frente. Isso é verdade, é um elogio pra você, Vinícius, tá ok? Então, muito bem, eu vou ganhar uma saltenha depois. Então, nós temos o incremental. O que é o incremental? O incremental é aquele que atualiza e faz a correção. E aí, para fechar, existe o orçamento participativo. O orçamento participativo é uma forma, tá certo? É uma concepção de que o orçamento vai levar a sua discussão, certo, pessoal? Discussão, não é isso? Para a sociedade.
Como é que faz isso? Faz isso por meio de audiências públicas. Então veja que o orçamento leva para o quê? Discussão, é levado para discussão para a sociedade em vez de audiência pública. Isso é muito comum nos municípios, tá certo? Alguns estados adotam, o estado de Rondônia adota, o governo do Distrito Federal, o GDF, adota, tá certo? Mas os municípios adotam de maneira mais frequente. O orçamento participativo leva para discussão, ou seja, a sociedade vai poder fazer sugestão de onde e como gastar, entendido? Qual o instrumento? Audiências públicas. Já tem gente discutindo isso online, tá certo, pessoal? Agora, professor Neto, isso é obrigado? Olha, os entes públicos, o Estatuto da Cidade, fala que os municípios, Estatuto das Cidades, fala que os municípios devem fazer. A nossa Constituição Federal incentiva isso nos municípios, tá? Eita, Paulo, agora eu vou lembrar. Artigo 29, inciso 12, será? Eu acho que é artigo 29, inciso 12 da Constituição, de que as políticas e programas serão construídos em conjunto. Mas veja que isso é no âmbito dos municípios, mas a ideia é se passar isso para os demais entes federados. Esse é o orçamento participativo, discussão com a sociedade que propõe sugestões em audiência pública. Já se estuda online, fortemente encorajado aos municípios, pelo Estatuto da Cidade e pela Constituição, certo, pessoal? Isso é importante, tá ok? Vale lembrar que há uma discussão se é obrigado o executivo a aceitar ou não as propostas. A doutrina entende que ainda não, mas há uma discussão nesse sentido, mas é uma forma democrática, tá certo? De que apenas se presta na sugestão e discussão, mas não é obrigado a aceitar as sugestões, tá ok? Pessoal, se você errar isso, não tem perdão, porque se você errar isso, galera, é um passo para trás que você deu na sua aprovação, que o CESP adora isso daí, conceitos de orçamento. Então, galera, olha só, orçamento tradicional, desempenho ou por resultados, né, pode ser o nome, programas, base zero, incremental, participativo, né? Esses orçamentos aí, eles são importantes e você não pode vacilar esses conceitos. Bora ver aqui, ó, na 2. No orçamento programa, o aspecto jurídico se sobrepõe ao econômico. Tu é doido, é? O aspecto jurídico aqui é secundário, o econômico é o principal. Onde é que tem um aspecto jurídico forte? É no tradicional, está errado, certo? Vamos para a questão 3, de 2019, auditor de controle interno lá do Ceará, que eu já dei os abraços, eu mandei um abraço para os colegas lá do Ceará, certo? Com o objetivo de melhor atender os interesses da sociedade, as nações procuram aprimorar o seu sistema orçamentário. Isso dá origem a vários modelos orçamentários. Nesse sentido, assinale a opção correta aos modelos. A. A alocação de recursos no modelo tradicional visa o alcance de objetivos e metas. Tu é doido, a única coisa que não tinha era isso. Só se preocupava no valor de controle e, acima de tudo, no aspecto jurídico. B. A estrutura do orçamento programa está associada a planejamento e a adoção de indicadores de resultado. Tá aqui, meu amigo, programa, ó, planejamento, orçamento, olha a palavra-chave, planejamento, programa, certo? Essa é a resposta certa, é a letra B, ok? Então, isso é importante, tá? A D eu tenho, a elaboração do orçamento base zero é a partir das perspectivas de orçamento incremental? Não, é ao contrário, é destruir tudo, o incremental que eu pego o anterior e atualizo. O E, o orçamento por resultados, que pode ser esse, é fundamentado em padrão de alocação de recursos com ênfase em economia? Não é isso que vai definir, certo? Com a ênfase em economia, mas sim o porquê gastar, mas sem alinhar ainda o planejamento. Beleza? 5. Tribunal de Contas de Minas Gerais, Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, né? Então, mando um abraço para o meu amigo Leonardo Ferraz, presidente do Conselho Nacional de Controle Interno, hoje é controlador-geral do município de Belo Horizonte, é auditor de carreira lá do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Um abraço para você, meu caro, tá ok? E aí, o que acontece? Tem um orçamento que se caracteriza por apresentar propósitos para os créditos orçamentários solicitados, propósitos e informações quantitativas que mensurem resultado. Ora, pessoal, propósito, crédito, resultado, mas não falou nada de planejamento, esse é o orçamento A. Por objeto? Não. Por desempenho? Base zero?
funcional, programático, participativo, não. Resultado, alcance de propósito é desempenho. Agora, se fosse integrado a uma peça de planejamento, aí seria o programa, certo, pessoal? E a questão 6, a 6 é boa. CESP, TCE Minas Gerais, analista de controle externo, vamos lá. Julgue o item a seguir. Como você tá aí na mão, né? Baixa aí. Quem não baixou, galera, pegue, tá certo? Se cadastre, pegue aí para fazer isso daí, tá ok, gente? O download das questões para a gente ir fazendo aqui, tá? Vai ficar disponível aí para vocês, estamos ao vivo já tá acabando, já tá passando a hora aqui nessa quarta-feira, dia 10/7, né? Aqui no curso Excelência Online, ao vivo, professor Francisco Neto, Macetex de Administração Financeira Orçamentária. Vamos para a questão 6 do material. A respeito da técnica orçamentária, julgue os itens a seguir. Ele deu 4 assertivos, como você está acompanhando. E vamos lá, para dizer se é certo ou errado, né? Vamos lá. O orçamento base zero é um reexame crítico do dispêndio de cada área governamental. Isso é verdade. Após a cada ciclo orçamentário, é verdade. De modo que não haja direito adquirido sobre o montante de exercício. Isso é verdade. Salvo nos casos de despesa obrigatória, não. É sempre o pressuposto de não ter direito adquirido. É falsa. Certo? Não tem essa de exceção, não. É explodir e fazer outro. No orçamento desempenho ou tradicional, já vou até parar de ler. Desempenho ou tradicional não é a mesma coisa não, pô, são coisas diferentes. Embora seja possível saber o que faz o governo, não ocorre vinculação com o planejamento governamental, certo? Olha só, essa questão, ela tem esse pressuposto aqui de que não faz vinculação com o planejamento. Quanto a isso está correto, os dois não fazem vinculação com o planejamento. Só que a banca entendeu no sentido de desempenho tradicional ser a mesma coisa. Essa assertiva ela está mal formulada, tá? De fato, tradicional e desempenho não há integração com o planejamento. Mas o erro da questão é considerar os dois como a mesma coisa, tá? Tá falso. 3. O orçamento participativo caracteriza por participação direta e efetiva da comunidade, de tal forma que o chefe do Poder Executivo está obrigado legalmente a seguir as sugestões? Não, eu falei para vocês que a discussão é social, pela sociedade, mas ainda não há obrigatoriedade de seguir as sugestões. Está falso. 4. No âmbito dos municípios, o orçamento participativo é de observância obrigatória, de modo que a realização de debate, audiência e consulta é condição obrigatória para aprovação anual. Verdade, como eu falei, está na Constituição a discussão social, artigo 29, e também no Estatuto das Cidades, tá bom, galera, essa discussão. Então, apenas o item 4 está correto, alternativa B, tá ok? Beleza? Questão 7. Vamos lá, a respeito do instrumento de planejamento da gestão pública, concurso do MPU, técnico do MPU do ano passado. Os objetivos da estrutura de programação orçamentária incluem atender às necessidades das informações privadas e da sociedade geral e os interessados? Sim, é para atender às necessidades, né? Tá ok? Conforme nós vimos. 8. A Constituição Federal de 88 consolidou a adoção do orçamento-programa ao vincular o processo do PPA-LDO. Sim, é o aceito no Brasil. Vale lembrar que é muito importante eu falar isso. O aceito no Brasil é o orçamento-programa. E aí eu vou até colocar algo aqui que talvez eu deveria falar, certamente. Esse é o aceito no Brasil. Embora eu tenha isso como algumas boas práticas, esse daqui, o participativo, esse é no âmbito do município, e isso daqui, embora esteja previsto na Constituição a necessidade de programas de integração com os outros planos que eu escrevi, PPA e LOA, essa inovação veio no Brasil com o Decreto-Lei 200 de 1967, tá bom, pessoal? Decreto-Lei 200 de 67, tá ok? Beleza? Isso é importante. Então, estão aí. E a 9, o orçamento participativo contempla a participação da população no processo decisório por meio de lideranças e audiências públicas? Sim, certo? Então, esses macetes são importantes. Esse foi o nosso Macetex de hoje. Professor Francisco Neto, ao vivo do curso Excelência. Fique atento nos nossos cursos de finais de semana, durante a semana, cursos VIPs presenciais, cursos online, e vamos para cima, galera. Revisar o que nós vimos hoje, tá ok? Revisar. Vou pegar minha garrafinha, né? Massa pra caramba, né? Massa. Mas olha só, revisar o que nós vimos hoje. Galera, orçamento é obrigatório, tá certo? Cada ente faz o seu, entendido, pessoal? Está previsto na Constituição, prever receita e fixa despesas feito no ano para vigorar no ano seguinte. É uma lei formal?
Mas especial porque tem procedimento diferenciado, é temporária porque a sua execução é por ano, como regra, e acima de tudo é uma lei ordinária porque é uma lei comum. Esse é o aspecto jurídico, é uma lei. Mas o orçamento, também quando fala de receita e despesa, tem também seu aspecto político, de controlar pela sociedade e pelos órgãos de controle externo, Poder Legislativo auxiliado pelo Tribunal de Contas. Tem também uma importância econômica, quando ele aloca bens e serviços para a sociedade, para a iniciativa privada, função alocativa, quando ele distribui renda visando a desigualdade, no meio de transferências, subsídios e, acima de tudo, impostos sobre a renda. Também tem um aspecto estabilizador quando ele controla desemprego e inflação por meio de políticas fiscais e monetárias. Tem um aspecto financeiro, quando fala de entrada e saída. Tem um aspecto de gestão, quando é peça de planejamento. Tá ok? Quanto aos tipos, não esqueçam, tradicional, desempenho, programa, base zero, incremental e participativo são coisas diferentes. O orçamento que só prevê receita fixa e despesa, só para ter controle político e jurídico, é o tradicional. Já quando eu me preocupo com o que vou gastar e o porquê vou gastar, com certo objetivo, esse é o desempenho, por resultado, certo? E quando eu agrego isso a diretrizes, programas e tarefas, certo? Eu tenho o orçamento do programa aceito no Brasil e trazido pela Lei 4.320 e o Decreto-Lei 200 de 67. Esses três cobram muito, tá? Governo vai comprar 1.000 carteiras, visão tradicional, só para controlar-se 1.000 carteiras. Governo vai comprar 1.000 carteiras para atender 1.000 crianças de 2 bairros. Visão por desempenho, já tem um objetivo, atender 1.000 crianças. O propósito não é a carteira, essa é uma visão por desempenho e resultado. Agora, governo comprar 1.000 carteiras para atender 1.000 crianças e aumentar em 2 pontos percentuais o IDEB, por meio de programa Educação para Todos, esse é o orçamento programa. Veja que eu já linkei ele a uma atividade que o governo deve fazer em um programa. Agora, quando eu explodo ele, nem tem direito adquiridos em despesas para ver a minha real necessidade crítica, é o orçamento base zero. Agora eu posso só atualizar ele do passado, seguindo o mesmo para esse ano, atualizando a novos valores, a projeções de inflação. Esse é incremental, não é bom para efeito de planejamento. E o orçamento participativo obrigatório aos municípios, incentivados nas demais esferas, ele tem como uma função de trazer sugestões, tá, da sociedade, quando o poder público fomenta isso por audiência pública, por conselhos, tá ok? E é obrigatório nos municípios para que façam, isso é cobrado. Galera, é isso aí, um abraço para vocês, baixe o material, a aula vai ficar disponível para vocês, certo, pessoal? Quero que vocês fiquem com Deus e o próximo online ao vivo, AFOS preparatório para o TCE Rondônia, vai ser dia 15, às 18 horas, daqui no Curso Excelência, ao vivo com vocês, certo, pessoal? Já tem lá para baixar o material do dia 15, viu, meu filho? Venha junto, dia 15, baixar o material, tá ok? No online Curso Excelência, ao vivo, professor Francisco Neto, grátis. Vamos para cima. Siga a página do Excelência Concurso, siga no Instagram o Excelência Concurso, siga o professor Francisco Neto, @prof. Francisco Neto com 2 T's, e vamos para cima. Um abraço a todos, fiquem com Deus. E agora vou correr que eu já vou dar aula já aqui em Porto Velho. Um abraço, gente. Valeu!